Rapaz, tô conferindo pra ver se tá gravando realmente, porque eu já gravei esse vídeo umas 3, 4 vezes, não tava gravando, não tava numa posição boa. Mas é isso aí. Bom dia, meu povo. Me chamo Gabriel Aires, eu tenho 23 anos e hoje eu vou falar pra vocês um pouco como que foi a minha experiência de correr a meia maratona de São Paulo. Foi uma prova que eu corri agora dia 25 de abril, lá em São Paulo, na Zona Leste, com a largada ali no Shopping Iguatemi. E para começar essa história, eu queria falar do ano passado. Ano passado eu corri, eu acho que um total de 15 provas, mais ou menos. Entre elas, uma delas foi a meia maratona de Juiz de Fora. E conversando com meu pai no final do ano, a gente vendo o que a gente ia fazer esse ano, porque ano passado a gente correu todas as provas de Juiz de Fora que estão dentro do ranking e mais algumas outras. E aí, conversando com ele, ele falou comigo: olha, eu quero correr em 2027 uma maratona. Que tal a gente fazer 6 meia maratonas ano que vem para preparar o corpo para no próximo ano, 2027, fazer uma maratona completa, né? E aí foi quando a gente tomou a decisão de fazer 6 meia maratonas esse ano. E a primeira delas foi a meia maratona de São Paulo. A gente foi de carro lá para São Paulo uns dias antes. A gente passou uma semana lá em Barueri. A gente foi de carro para Barueri, chegou lá. Aí eu aproveitei para fazer alguns cursos, para conhecer algumas pessoas, visitar algumas pessoas que a gente já conhecia. E a gente ficou lá em Barueri. Um dia antes, a gente foi fazer a retirada do kit lá na Decathlon, na Paulista. E a gente... E um dia antes, a gente foi fazer a retirada de kit lá na Paulista. A gente pegou o metrô ali, o trem ali em Barueri. E aí depois o metrô, enfim. E a gente fez esse percurso para ver se dava tempo de ir de metrô ao invés de ir de carro, mas acabou que não dava tempo. A gente viu que ficaria inviável, a gente ia acabar perdendo a prova se a gente tivesse ido de metrô. E aí a gente chegou, foi de metrô lá de Barueri para Paulista. Chegou lá na Paulista, a gente retirou o kit ali na Decathlon, muito bem organizado, tudo tranquilo, não tinha fila nem nada. Foi de boa. E eu aproveitei que eu já tava lá, comi um lamen ali atrás da Decathlon. Tem um lugar lá que eu gosto muito de comer que chama Baricote. E aí, enfim, voltei para casa, a gente foi descansar. E aí no dia seguinte a gente foi pra prova realmente em si. Acordamos 4h30 da manhã. E aí a gente se arrumou ali, saiu, quase uma hora e pouca. A gente chegou lá umas 6h10 mais ou menos. A largada era 6h45. E aí, enfim, aí o resto é história, né? A prova foi uma prova muito pesada, tinha bastante sobe e desce. Eu nos 3 primeiros quilômetros eu busquei um pace um pouco mais baixo, peguei ali para aquecer o corpo realmente. Achei que ia ter menos subida e descida uma atrás da outra, mas um amigo meu que já fez essa prova, ele já tinha avisado que era bastante sobe e desce, que era uma prova bem dura, e realmente é uma prova bem dura para quem está querendo fazer. Treina bastante porque ela é bem pesada e bastante sobe e desce. Eu comecei ali por volta do quilômetro 17, senti dor no joelho por causa das descidas e cheguei até nos últimos quilômetros pensar em concluir a prova andando, mas deu tudo certo. Eu cheguei mancando um pouco, mas eu cheguei, ainda assim eu cheguei. O meu tempo foi de 1h53, se eu não me engano, mais ou menos. Eu costumo fazer uma meia maratona em 1h40, 1h35. Já fiz uma meia maratona em 1h32, mas esse percurso aí foi bem pesado, então não teve como bater recorde, nem ir muito rápido. Esse foi o tempo que deu. E os últimos 3 quilômetros eu dei uma quebrada, então assim,
foi o que deu pra fazer. Mas esse daqui é o número de peito que eu usei na meia maratona de São Paulo. Ele já vem com chip aqui atrás, então você não precisa tá lá no dia seguinte, não precisa estar lá mais cedo para pegar chip, nem colocar em tênis, nem nada, você já corre com ele no peito. A medalha deles é muito bonita, com fundinho aqui da ESCOM, falando um pouco mais, né? Tem a data aqui, ó, dia 25 de janeiro de 2026. A organização é da ESCOM, né? Enfim, bem bonita a medalha. Esse cordão deles aqui também, bonito. Tem uns patrocínios aqui, enfim. E o tênis que eu corri essa prova foi esse tênis chinês. Eu corri de... Esse tênis chinês que é muito bom. Eu corri de Heying, Irons Van. Esse tênis é da Irons Van. Eu corri de Irons Van Heying. É um super trainer, que ele tem uma placa aqui no meio de carbono com fibra de vidro. Carbono não, de nylon com fibra de vidro, se eu não me engano. Uma espuma bem macia. Esse cabedal, ele é transparente. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Ele é bem transparentezinho, ó. Dá pra ver minha mão lá dentro. É um tênis bem leve. Ele é um pouco instável por conta desse vão que tem aqui. Ó, a placa dele vazada aqui. Mas eu falo mais dele num próximo vídeo. No próximo vídeo eu falo mais sobre os tênis que eu tô correndo. Os que eu já corri, maratona. Enfim, deixa esse assunto para um próximo vídeo. Mas as conclusões finais é que foi uma prova boa, o tempo estava muito bom, eu consegui entregar o meu máximo e é isso. Para você acompanhar o resto dessa saga aí, essas próximas 6 meias maratonas do vídeo, 6 meias maratonas do ano, segue aí, curte o canal e tamo junto.